dinâmicas de sala de aula. Bom, acho que a primeira dinâmica pra sala de aula é você explicar pro camarada o que é o RPG. Né? E aí que mora um probleminha também, né? Porque a primeira parte é a introdução, né? Então, em sala de aula, se vocês forem fazer isso, quem estiver ouvindo for professor, ou quem estiver fazendo com filho, tenta apelar um pouquinho mais para sistemas narrativos. Porque se você jogar um monte de informação de uma vez em cima daquele aluno, ele vai ficar maluco, né? Tudo bem, você que já é um jogador de RPG há muitos anos, não, vai ser maravilhoso. Mas para aquela criança, né, o que a gente tá tentando evitar é realmente o excesso de informações, né? Então a gente tem que começar de uma maneira narrativa, e foi o que o Red falou, que é trabalhar a abstração, cara. A criatividade, às vezes as pessoas falam muito, nossa, você é muito criativo. Ou será que quando na infância dele não trabalhou bastante essa habilidade, né? Será que ele não teve um estímulo para trabalhar essa habilidade durante a infância, né? Será que a gente não pode dar esse estímulo também no ensino fundamental, no ensino médio? A gente começar aos poucos com a abstração, começar com atividades. E claro, quando a gente joga RPG, a gente sabe que tem um apelo muito grande para as artes cênicas. A gente atua. É um jogo de desempenho, de um papel. A gente está virando um papel naquele momento, a gente está sendo aquela criatura. Então é total artes, total é história, é artes, é educação física, né? Então é para você ver como ele é multidisciplinar. A gente fala muito hoje na educação sobre a multidisciplinaridade. As disciplinas se conversam, elas precisam se conversar. Então, se rola isso nas disciplinas no geral, às vezes não precisa nem ficar só na história. Você começa com a história, mas você trabalha ali com o professor de artes, como fazer uma dinâmica para trabalhar uma narrativa, para trabalhar a introdução de um personagem, para fazer aquela criança, aquele adolescente, ele deixar o eu e virar o personagem X, mesmo que aquilo tenha reflexos da personalidade dele. Não importa, ele tá trabalhando possibilidades, ele tá trabalhando possibilidades abstratas. Então acho que a primeira dinâmica a essencial é você conseguir fazer o seu aluno sair da sala de aula sem necessariamente sair da sala de aula. Essa é a primeira dinâmica. Você conseguir fazer ele sair dali sem fisicamente ele sair dali, né? Ou sair do ginásio, igual o Marcelo aí que tava fazendo aí na educação física, o RPG dele, né? Pô, quantos mundos ele não tava visitando ali jogando RPG, mas ele não saiu daquele ginásio, cara. Porque Então o a jogo parte. dele, eles jogavam uma partida de handball. O RPG deles era uma partida de handball. Ele é anime de vôlei. Então, Inspirado no anime de vôlei. eu acho que a primeira dinâmica é essa. Você conseguir fazer ele entender que ele consegue enxergar esse lado abstrato, igual o Red falou, sem precisar sair dali, inclusive. Ele consegue fazer isso em qualquer lugar, né? Eu falo isso porque, infelizmente, a escola é limitada. Eu não posso toda hora levar os alunos para ambientes diferentes, né? Então, claro, os professores gostaram de fazer isso o tempo todo, é sensacional, né? O lado meio Feng Shui aí de você mudar o aluno de lugar, né? Feng Shui, Então, mano. é o Feng Shui humano, né? A gente vai mudando o carinha de lugar ali, porque ele até se sente melhor. Por que a criançada adora ir pra quadra, né, cara? Porque você sai da sala, é um saco ficar na sala. Você sai daquele cubículo que parece mais uma prisão, as janelas têm grade, a porta é trancada pro lado de dentro e pro lado de fora, então só o professor abre ou só o inspetor abre. Então, assim, são múltiplos fatores que fazem com que aquele aluno não queira estar ali. E se através do abstrato você consegue fazer com que ele saia dali, cara, isso já é a primeira dinâmica que eu acho que rola trabalhar. Bom, no meu primeiro emprego, eu tava fazendo, acho que é segundo ano do ensino médio. Eu fui trabalhar, fui chamado para ser professor substituto na escola que eu estudava. E aí eu fui dar aula de ciências e matemática para quinta e sexta série. E sexta série você vê sobre bichos, plantas, reinos, né? Aquela parada toda. E tinha uma galerinha na turma lá que eram os repetentes. Eram uns 3, 4 rapazinhos lá que já podia juntar na rua pra bater nos outros. Já grandão e ainda tava na sexta série. E aí eles começaram a dar trabalho. Só que o maior deles, que era o repetente mor lá, o que já tava, acho que era a terceira repetência dele, ele falou assim pra mim, professor, eu não tô fazendo bagunça não, tá? Porque eu já repeti muito, não posso repetir mais não, quero prestar atenção. Então se você quiser ajuda aí pra
segurar o pessoal lá de trás, pra eles não fazer Intimidar o bagunça, resto. você fala que vai falar, opa, na hora e tal. Só que aí o pessoal, tudo menino, né? Eles iam muito na onda desses bagunceiros. Aí o que eu fiz? Logo na segunda semana, terceira semana de aula, eu tirei eles da sala de aula escondido, que não podia sair. A diretora ficava vendo a aula que eu tava dando, escondida. Eu via, mas ela ficava escondendo pra ver o que eu tava fazendo na aula. Então, quando ela saiu por alguma coisa, eu catei a galera, separei lá em grupo de 5. E aí levei eles lá pro jardim do colégio. Aí eu cheguei lá no jardim, separei os grupos assim, ficaram os grupinhos, os montinhos de meninos, né, um do lado do outro. Falei assim, ó, agora nós não somos mais... Eu tinha 16 anos, tá? Na época. Eu falei assim, ó, agora nós não somos mais alunos do 6º ano. E vocês não estão cursando ciências, agora vocês são cientistas. Então, vocês têm que fazer uma pesquisa pra mim. Aqui nesse jardim, vocês vão ter que ir no canto que você escolher e vão ter que identificar pra mim um vegetal, um animal e um mineral. E aí o que vocês vão ter que fazer pra mim? Falar 3 características de cada um e falar por que eles estão ali. Aí eles foram, ficaram lá meia hora, a diretora apareceu lá. Você é louco? Olhando os meninos, eu falei, não, tô fazendo aqui um trabalho de campo. E ela ficou lá olhando, tutelando. Mandei os meninos lá pra dentro. E aí a gente foi discutir o porquê das coisas. Por que a planta tá ali? Ah, ela tá aqui porque ela gosta mais de sol. Então ela cresce mais. Aí nós vimos que a outra ali do canto cresceu menos porque tava na sombra. Aí todas essas associações acabou meio que incentivando o pessoal a prestar mais atenção nas próximas aulas. E aí eu acabei com a bagunça na sala de aula. Por quê? Porque a gente sempre reservava meia hora final para fazer alguma coisa nesse sentido. Então eu já falava, ó, semana que vem vocês vão fazer isso aqui em casa. Vocês vão ver alguma coisa e vão escrever e me entregar o que vocês observaram. Então é um bicho, é sobre cadeia alimentar, é sobre predação, é sobre... E aí a galera entregava, a molecada achava o máximo. E aí quando eu saí, eu fiquei 6 meses substituindo. Quando os professores voltaram, a diretora falou com eles para adotar esse mesmo processo. Porque a galera adorou. Nas outras turmas não teve. Porque aí volta a didática do professor que manda, né? Eles não eram de fazer isso. Mas durante aquela turma eles tiveram que fazer isso mais 6 meses. Vê a diferença que faz. A própria dinâmica que o Hugo falou de ter que ensinar o que é RPG pra galera, né? Que é o que a gente tava falando, que não adianta chegar sem dar uma preparada neles antes. Felizmente a gente vive numa época em que é mais fácil, né, de terem acesso a isso do que é. Até mesmo por causa dos streams, das mídias, dos Ordem Paranormal, dos Stranger Things. Então, RPG já não é uma coisa mais... Nossa, um grupo de satanistas de Ribeirão Preto ou alguma coisa do tipo, sabe? Não é algo tão, talvez, tabu como era muitas vezes na nossa pré-adolescência, ou até algum tempo atrás, nesse intervalo que teve daquela edição que a gente não comenta, que acabou sendo numa época que deu uma baixada, né, na popularidade do RPG. Foi uma época ali que... Por motivos óbvios, né? Pós-blogs e pré-tweets, né? Eu acho, pré-Critical Role, sei lá. Então existia um limbo ali de conhecimento relacionado ao RPG que a gente ficou meio apagado. Então é muito bom você já ter uma referência assim, externa de outras mídias para a pessoa se espelhar, ela já ter uma noção mais ou menos do que se trata e já saber ou já ter um interesse latente ali, né? O Marcelo cita da sobrinha da amiga dele lá que tinha 15 anos e queria um livro de RPG. E aí, na nossa época, isso aí era uma coisa mais rara, talvez. Né? Não sei se talvez pela falta de acesso que a gente tinha ao conteúdo de RPG, sim. Eu chegava pra minha mãe e falava, mãe, eu quero um livro de vampiro. Você tem que ir na igreja, rapaz. Ela vai te dar uma entrevista com o vampiro. Livro de vampiro. Pelo menos, né? Seria bom. Eu acho que essa questão da saída da sala realmente faz muita diferença. A gente sempre passou por isso, né? Tipo, você sempre teve um momento da sua vida como estudante em que, tipo, cara, eu nem quero ir ao banheiro, mas eu vou ao banheiro porque eu tô entediado, eu tô morrendo por dentro. Eu quero só andar pelos corredores da sala e imaginar o que aconteceria se eu fugisse. E aí você pode imaginar o que acontece se você foge, né? Se você fizer um RPGzinho sobre isso. Então, assim, eu acho que esse é um aspecto que as pessoas
talvez ignorem, né? De que você tem só essa quebra da rotina já é uma coisa interessante. E assim, tá tendo aí uma mega discussão sobre novo ensino médio, currículos, tudo aquilo. E aí é um negócio completamente cagado, a gente não vai fazer um debate sobre isso aqui de longa data. Mas as pessoas estão aí chocadas com os currículos, porque no colégio tem lá o projeto de vida, aí tem o colégio que dá aula de educação financeira, e aí os caras saem criando umas disciplinas que é tipo a aula de meritocracia, aula de investimentos pro garoto do ensino médio e tal. E aí eu já vi as pessoas falando, tem aula de RPG. E aí quem não sabe o que é isso, acha um absurdo. E cara, talvez esse seja o caminho mesmo, entendeu? Talvez esse seja o caminho, talvez essa seja uma oportunidade de você fazer uma abordagem multidisciplinar do assunto. Você tá pegando uns 4, 5 tópicos diferentes ali, que é um pouco do objetivo dos currículos. Então, eu acho que assim, tem um ponto sobre isso. Eu acho que essa dinâmica, você sair da rotina, você criar uma dinâmica, diferente da nossa vida como adulto, que ninguém quer dinâmica do trabalho, tudo que o meu maior medo é chegar numa sala para uma reunião e terem colocado as cadeiras em círculo. Tipo, eu não quero ver as caras dessas pessoas, eu quero sentar igual na sala de aula, ficar lá no fundão e olhando no celular enquanto alguém fala alguma coisa lá na frente. Quando você vira adulto, tudo que você quer é o que você considerava a pior coisa do mundo no colégio. Porque as prioridades mudam. Então, acho que se você está abordando adolescentes e crianças, que são pessoas que têm já uma questão de energia, de personalidade, você precisa sair da rotina. Essa saída da rotina já é um fator de interesse. E eu acho que isso ajuda demais se você faz isso seguido de um jogo, seguido de uma atividade completamente diferente daquele conteudismo do dia a dia. Com certeza. E só complementando aqui o que tá rolando no chat, sim, o chat, você que está aí assistindo a gente pelo YouTube, você que está aí vendo o VOD, você está perdendo uma excelente oportunidade de comentar as coisas aqui no chat, porque o chat nosso é vivo. Ele aqui vai seguindo e às vezes nós estamos falando de um assunto aqui e eles estão já falando de outros assuntos lá e tudo interage. Então você tem conteúdo dobrado se você assistir aqui ao vivo. E eu só comentando porque eu recebi o elogio lá pelo que eu fiz com a turma, e eu falei lá o porquê que eu fiz isso com a turma. É porque eu assistia Bigman. E o Bigman falava isso, né? Porque o cientista tem que ir lá fora ver, o cientista vai lá ver, e vai lá discutir, e vai lá e entender o que acontece. Aí eu falei assim, poxa, se eu trouxer isso aqui para a sala de aula, então a dica de dinâmica é que às vezes você vai fazer o RPG e tá pensando assim, poxa, mas peraí, o sistema é complicado, é confuso para criança. Aí eu vou ter que colocar sistema de arma para criança. Eu não posso colocar. Não, cara, segura os cavalos aí, vai com calma. O que a gente tá falando existem muitas coisas dentro do RPG. Pega as que você vai poder usar e aplica. Lógico, ele não vai ensinar GURPS para as crianças. A não ser que se você tá usando RPG no curso de matemática e vai ensinar GURPS lá pros graduados, pros mestrandos. Aí GURPS tudo bem. GURPS é o comum dos sistemas, né? Então, não tem como você botar a criança pra jogar GURPS e não aprender percentual, cara. Se a criança não aprender a fazer cálculo de percentual, regra de 3 e proporção, larga a mão. E aí, então assim, é isso que a gente tá falando, tá? É isso que se trata de dinâmica. As dinâmicas de sala de aula vão te ajudar a fazer essa implementação. Thank you.